Fala pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o amigo Valfran. Vamos conversar um pouquinho sobre crianças de forma geral, sobre a sociedade, sobre todas as mudanças. Valfran, primeiro eu queria te agradecer ao convite, né? E queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho aí, né, de você. Vamos lá, vamos começar pelo início. Se apresenta, vamos lá. Olá, então eu sou Valfran, este ano completo 6 de novembro, 53 anos, Bacana. né? Negro, para quem não está Assistindo, legal. quem não está assistindo, 1,63 m de altura, servi o quartel lá em Praia Grande. Depois disso começou a jornada para a igreja, seminário e aí ordenações, etc. Fui sacerdote durante 10 anos, né? Acabei saindo, pedindo suspensão de ordem. O Vaticano me liberou em 2018. 2016 eu já estava em São Vicente fazendo um trabalho lá com o Pedro Gouveia e etc, né? E depois disso a gente foi trilhando outros caminhos. Antes de chegar lá na prefeitura de São Vicente, a gente fez um trabalho com a comunidade da Vila São Jorge, né? Trabalhando ali com a comunidade, com crianças. Inclusive, eu acolhi durante esse tempo 80 mães de autistas, junto com os filhos, mas o foco era as mães, porque por causa desse sofrimento todo. Então, fiz um trabalho aí. Sou psicólogo, né? Formação de psicólogo também. Antes de ser psicólogo, por causa do seminário, eu acabei fazendo filosofia e teologia, né? E ainda estou tentando acabar o direito. O bacharel, né? O bacharel, porque a pandemia me desmotivou um pouquinho e eu acabei não encerrando essa faculdade, mas acredito que o ano que vem dá para retomar. Bacana. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aí a contar um pouquinho da sua história. Da minha história. Para o nosso pessoal que está acompanhando aí a nossa gravação, o nosso bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho das aventuras eleitorais. Vamos começar assim, né? Vamos chamar de aventuras eleitorais. Como é que foi a situação de ser vidraça, né? De tomar a decisão de que fala, não, eu vou botar a minha cara a ser candidato ao legislativo da cidade, enfim, pensar em algumas soluções, pensar em algumas coisas que você efetivamente pudesse fazer se chegasse, enfim. Como é que foi isso? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu tiro para mim como positivo, Fabiano. Por quê? Porque eu sempre, enquanto padre na Igreja Católica, eu sempre motivei muito a juventude a tomar atitude, a sair da igreja e a fazer parte do cenário não só político, mas principalmente social. Porque é muito interessante quando Jesus Cristo fala, até no Evangelho de hoje, tome sua cruz e siga-me, justamente puxar a responsabilidade para si. Porque é muito simples ficar olhando, né, ou então jogando pedra no outro enquanto não faz nada. Então eu sempre fui um motivador da juventude. Enquanto padre também motivei muita gente a ser conselheiro tutelar, né? Alguns de uma forma muito brilhante, outras não tanto assim, mas o que importa é lançar. A gente lançou muita gente como lideranças na comunidade para poder fazer a diferença na sociedade, né? E aí, de certa forma, eu me cobrei, né? Estando não mais como um sacerdote, como um padre, né? Dentro da igreja. O que eu posso fazer agora pela sociedade? Eu, Valfran, com toda a experiência que eu tenho, com toda a formação que tenho, então eu me obriguei... De motivar o protagonismo, né? Me obriguei a falar, poxa, né? Motivou tanta gente, agora está na hora de também fazer alguma coisa, né? E foi isso que, na verdade... É claro que a ideia de passar aí pelo legislativo, né? Pela ideia do legislativo, foi interessante porque foi um aprendizado, né? Para realmente sentir o que é o cenário político, sentir a competição,
né? Sentir aquilo que alguns vão falando e a gente às vezes escuta, é isso mesmo, tal, mas estando lá dentro é outra coisa, né? Sentir que eu poderia ser diferente se eu entrasse, sentir que no trato com as coisas eu poderia até mesmo no começo ser diferente. E eu tentei o máximo possível. Bacana. Então foi uma experiência positiva. E vamos falar também que foi um momento de protagonismo pioneiro, né, na nossa região, porque você veio numa composição que foi pensada em coletividade, né? Você teve aí a oportunidade de juntar pessoas para caminhar junto com você. Conta um pouquinho de, né, como é que foi essa mistura aí, essa composição e o que foi isso aí, né, para explicar para o pessoal que acompanha a gente. Eu acredito assim, Fabiano, teve muita coisa, né? É claro que a gente imaginou mais que isso, mas sem ter muito material para divulgação, fica muito mais difícil também, no meio da pandemia, né? Então eu acredito que uma experiência bacana com os amigos, né? Com a sociedade que acreditou, né? Com algumas pessoas da igreja também que acreditou, né? Alguns padres sabiam e acabaram apoiando da forma deles, tal. Talvez não tenham nem falado, mas apoiaram, já era muita coisa. Eu lembro que numa conversa que eu tive com um padre, ele disse assim, mas por que você veio falar comigo? Padre, porque é muito importante que você saiba que eu estou por mim, né? Por mim. Porque seria muito ruim o senhor não souber, saber disso, do que está acontecendo. E outra coisa, não sabendo, o senhor pode até falar mal. Ou não falar, que ou é pior. Não falar, né? Que é pior, né? Então seria bom que o senhor também, se alguém vir perguntar, você sabe. Estou sabendo. Não, né? estou sabendo, recomendo, ou sei lá, ou não. Então foi bem nessa linha. Foi bacana. Legal, legal. E agora, com todo esse movimento que o país teve, né, de mudanças de gestão, mudanças de realidade, vamos falar assim, de realidade, né, social, vejo que você também, assim como eu, está colocando à minha disposição para uma nova escolha. Então eu queria que você trouxesse à tona para nós, em primeira mão, o que motivou você numa eleição. Eu até hoje, né, fiz uma visita hoje, né, em alguns lugares como Clube de Rotary, e a gente falou, né, a eleição do Conselho Tutelar não é uma eleição política, é uma eleição de controle social e amparo social. Então é uma eleição que deve sim ter uma atenção diferenciada. Então o que motivou você, o que trouxe você a essa nova empreitada, a essa nova aventura? Eu tive alguns saltos quando cheguei no seminário, né? Primeiro, mudou toda a configuração que eu tinha de amizade e de grupo, porque assim, eu estava no Maitá, né? Então minha relação era bem outra, né? Eu chego no Maitá, eu chego no seminário, então a regra fez com que eu pudesse parar e pensar e falar, opa, será que é para mim isso aqui? Tanto é que foi muito interessante que durante todo o processo eu me perguntava se eu ia passar para o próximo. Mas entrei no seminário em 97, em 98 eu fui fazer uma experiência em São Paulo nas minhas férias. Uma experiência de 15 dias, uma imersão, né, com um instituto chamado Anchetannum. Anchetannum é um instituto dos padres jesuítas que fica na Vila Mariana. Tá. Julho, férias, um frio do cacete em São Paulo, lá vai eu com os padres jesuítas. Padre Herrero, que era um padre espanhol, fora do comum, um ser humano fantástico, e ele me chamava de Bafram, porque não conseguia pronunciar o V, né? Bafram, não sei o que e tal. Então ele colocava à disposição alguns polos para a gente escolher de trabalho de imersão naquelas férias. O primeiro polo que eu escolhi, trabalhar com as crianças de rua que ficam cheirando cola no Anhangabaú. Pum, desse jeito. 15 dias em imersão com essa molecada.
Qual era o trabalho, Caprio? Era abordagem simples, senta do lado e tenta trocar ideia com a molecada, tenta conversar. Tenta ouvir, né? Quando chegar de 5 a 6 horas da tarde, você vai ser obrigado a tentar tirar ele dali e levar ele para um abrigo. Eu estou no Anhangabaú, tá? Então eu levo ele para um abrigo na Santa Cecília andando. Então vai 20, 30 moleques atrás de você, você com mais 2, 3, 4, até 5 pessoas, que era o nosso grupo. Íamos andando com essa molecada para eles dormirem no abrigo. Tá. Então a gente tinha que, né, fazer um trabalho motivacional ali, afetivo, rápido. Não tinha tempo. E nisso a gente corria risco, porque ao tirar aquela criança da rua, tinha o pai da rua, que ele até tinha uma holandesa com a gente que tomou um susto, tadinha, porque ela nunca tinha visto tal violência. Quando ela abordou uma criança que abraçou a criança e veio com a criança, o pai da rua ficou na frente dela. Ele estava com um terno, ele só tirou o terno assim e mostrou que estava armado. Ela rapidamente largou a criança. Então, e com isso a gente dormia com eles ali, fazia parte da ceia, do banho e etc. Depois tinha uma outra situação com as crianças do gasômetro no Brás, que a gente também dormia com eles, né? E ali aconteceu um fato. Tinha um rapaz junto com essa imersão que tinha medo. Nunca tinha visto, então tinha medo. E ele foi tremendo, ele tremia mesmo de medo, porque a gente tinha que dormir naquele dia com eles lá. E um frio, só que assim, não tinha cobertor para todo mundo, tá? Era só para as crianças. Então nós 5 que estávamos ali, então estávamos meio que intrusos, né? Como intrusos. Bom, o rapaz dormiu sem cobertor e acordou coberto. Quando ele percebeu, tinha uma criança de 6 anos descoberta. E aí ele não entendeu. E aí ele falou, mas por que eu acordei coberto? E aí depois que ele levantou, que a gente está tomando café, o menininho de 6 anos falou, tio, foi eu que dei. O menininho cobriu ele durante a noite. Porque já tinha quebrou ele todinho. Então, e ali, veja, eu estou falando 1998. O ECA tinha 8 anos. Ali eu vi uma festa, depois de 10 anos do ECA, também em São Paulo, fantástica. Eu já estava fazendo outra imersão, né? E onde as crianças estavam lá cantando, gente é para brilhar, gente é para sorrir, gente é para, né, para ser feliz. Então, essa foi a minha maior motivação, Caprio, que marcou muito a minha vida, né? E a partir disso eu fiz outros trabalhos, né, com crianças e adolescentes aqui na Baixada mesmo, mas essa marcou a minha vida. É muita história, né? É muita história. Gente que eu tenho o prazer de acompanhar aí você em alguns momentos, né, de toda essa trajetória e já participamos de diversas, né, situações. A gente vê o quão é importante a gente ter a humildade de entender o que a gente efetivamente pode fazer e o que a gente não consegue fazer, né? Eu tive a oportunidade de participar com você de alguns momentos, é até difícil a gente falar, né? De tirar as pessoas da rua por drogadição, né? As pessoas quererem e tal, enfim. É um momento difícil esse momento na rua. Eu imagino, assim, né, já vivi muita coisa, me abalo, né? Então, eu imagino você né, já viu muito mais coisa, tem muito mais horas de voo do que eu nesse sentido. Aproveitar que a gente está nesse tema, né? Como é que é para você quando alguém chega para você e fala, pô, eu quero sair, eu estou numa situação e eu quero sair, seja lá qual for, seja na rua, seja droga, seja bebida, enfim, mas qual é o sentimento? Eu queria que você pontuasse esses 2 momentos, né? De quando ele chega para você e fala, eu quero sair, e de quando realmente você consegue tirar, né? Porque são coisas distintas. Uma coisa é eu chegar aqui e falar, não, pô, vamos tomar um café, vamos. Outra coisa é eu sentar com você e tomar um café. Então eu queria que você pontuasse esses 2 momentos aí. Eu gostaria que fosse um momento de plena felicidade,
mas é um momento de felicidade efêmera. Eu sinto contentamento porque ele já mostrou que quer sair, Tá. mas geralmente não é verdade. Geralmente ele está com um problema imediato e quer resolver. Ou ele está perseguido, ou está com medo de alguma coisa, ou, sei lá, ele está meio inseguro com a situação, então ele quer sair. Mas assim, ele não sai imediatamente. Às vezes vai depender de uma semana, de um mês. Já aconteceu de eu me empolgar. Ah, então você quer sair e tal, então eu venho te buscar. E chegar lá, levar a pessoa, por exemplo, até Jarinu. Chegar em Jarinu, ele falar, chegar na porta e falar que assim, eu quero voltar. Não vou entrar. Não vou entrar. Né? E aí você vai fazer o quê? Você vai deixar ele em Jarinu? Vai ficar com raiva? Não. Que você vai gerar um outro problema, né? Não. Então, é um pouco isso. Eu sinto esse contentamento, mas eu também sinto muita tristeza, porque não é tão fácil largar. Né? Eu tenho um amigo, eu falo isso para todo mundo, ele sabe, e assim, eu bato muita palmas para ele, porque ele tem vencido a cada dia. Mas ele estava agora na 20ª internação. Sabe o que é isso? Um rapaz que fez parte de um grupo de jovens comigo, que a gente foi vendo ele se internar, né? E aí surgiu a oportunidade de ele fazer um concurso público. E aí a minha esposa Ana disse assim, Valfran, não é a cara do... Eu falei, vamos ajudar? Vamos. Cara, eu tô feliz da vida, você não tem noção. Passou, é uma pessoa que vai superando a cada dia, né? Porque, assim, eu fico muito feliz porque é um irmãozão que eu nunca larguei de mão, sabe? Como outros, né, que tem por aí. Eu acho que o segredo é esse, é não largar de mão. Eu também cobro isso dele. Falo assim, quando você tiver oportunidade, não largue mão de outras pessoas. Você tá ótimo agora. Claro que não pode dar moleza, né? Mas assim, é uma alegria imensa. E eu aposto mesmo nas pessoas. É claro que eu tento, Fabiano, ter um pouco de uma distância psicológica para não ficar só no afetivo. Porque, porque senão a gente corre o risco de se empolgar, né? De se entregar demais e daqui a pouco você acha que você é dono da situação, não sabe trabalhar as frustrações quando ela vir. Né? Isso é importante. Então, eu aprendi a trabalhar também as frustrações. Isso em relação até a crianças. Né? Quantas crianças eu perdi, quantas crianças eu não consegui resolver ou ajudar, né? E hoje não, hoje eu consigo separar muito bem as coisas, né? Até aqui eu posso ir, até aqui não é da minha competência. Eu acho que a gente precisa entender muito bem isso. Eu estava conversando com uma ex-conselheira tutelar do Maitá, minha vizinha, e ela falou, Valfran, eu errei quando eu fui conselheira, eu me envolvi. Isso fez muito mal. Eu falei, então... Traz os traumas, né? Traz os traumas. É isso que tem que ter um pouco de cuidado, né? Tentar realmente trabalhar tecnicamente, né? Não trazer para a tua casa, porque isso é muito complicado. Vai atrapalhar na tua relação, vai atrapalhar na tua vida. Não, misturou, acabou. Né? Assim, você perde, você acaba se perdendo o controle da sua própria situação, né? Nesse meio. Ô, Fran, nessa sua imersão que você teve a oportunidade de fazer lá, efetivamente, assim, quantas crianças você conseguiu, pelo menos de forma temporária, imediata, enfim, né? Tirar, nem que seja aquele dia da rua. Tem uma ideia disso daí? Fabiano, a gente descia com 20, 30 crianças. Só que assim, algumas ficavam no meio do caminho. Sim. É natural. Mas assim, era base. Porque no abrigo, era o que cabia no abrigo. Até 30, 40 crianças, né? Então a gente descia com essas crianças. Claro que isso tem que ser uma rotina, tem que ser um trabalho. Só que o retorno era mais complicado, porque a gente conseguia descer com elas para o abrigo, só que depois de manhã, depois do café da manhã do abrigo, a gente teria que sair com elas, passar pelo viaduto do chá, passar por trás da Catedral da Sé e chegar na Liberdade, onde tinha
a base do instituto, onde tinha lá os cursos e etc, que eles ficavam o dia todo fazendo cursos ali, até refeição. Só que para o trecho não esse ajudava, trecho, né? eu perdi uns 10. Ah. Eu perdi uns 10. E não adianta ficar frustrado, porque assim, você não dá conta, né? Você não dá conta. A concorrência é muito forte, mas né? imagina que se eu chegasse com 10 lá, era uma vitória. Sim, era uma vitória, porque de fato eles ficavam o dia todo, né? Então aqueles ali já sabia que, opa, mais tarde eles iam para um abrigo com a gente, né? Eles já iam direto, enquanto o outro grupo ia fazer a mesma coisa, ia lá para o Anhangabaú de novo, para o céu aberto e tentar chavecar a molecada para poder... Bacana. Bom, vamos lá. Vamos seguir a nossa pauta aí, que a gente deu uma fugida, mas vamos lá. Hoje, né, nos dias de hoje, qual a tua maior atuação nesse sentido, né? De tudo que a gente tem de disponibilidade aí. Nós já tentamos trabalhar com refugiados, com pessoal de rua, enfim. Hoje, qual a tua maior... na tua atuação hoje, qual a maior dificuldade que você sente, qual é a maior vulnerabilidade que você tem percebido hoje? Não precisa, não vamos nem especificar cidade, porque a gente sabe que é a região, mas a região de forma geral, porque está em todo canto. Eu acho que minha maior vulnerabilidade está justamente na política, porque hoje eu faço mediação de conflitos numa região periférica em que exige que eu leve esperança, né? Em que eu leve resultados. Só que às vezes o resultado que eu quero e que a gente precisa não é um resultado político, é um resultado efetivo, é um resultado em que as pessoas vão ter esperança de mudar de vida, né? Só que politicamente não é legal que isso aconteça. Politicamente é legal que permaneça o conflito. Sim. Então, eu às vezes sofro por isso. Não pelo conflito em si, institucionalizado naquele lugar, mas principalmente na política que não deixa trabalhar, ou que não dá recurso para trabalhar. Porque recurso tem, mas às vezes dificulta muito o recurso. Sim. Né? Ou às vezes te rotula, né? Ah, não, Valfran, que nada, trata de qualquer jeito, né? Ah, ele é da igreja, ele é um padre, aceita qualquer coisa, sabe? E é ruim. É claro que a gente dá uma de bobo, claro que a gente tem uma cara de bobo, mas bobo a gente não é, né? A gente até pode fazer joinha. Faz de cego para não ter, mas né? assim, para as pessoas que eu tenho contato na comunidade, eu sei que eu estou fazendo a diferença, porque eu estou sendo verdadeiro com ele. Sim. Só que assim, eu falo a real. Olha, eu estou aqui e tal, estou tentando, não prometo nada, mas poderia ser melhor. Mas como poderia? Se fulano, cicrano fizesse a parte dele. Mas por que não faz? Aí eu já não sei. Eu queria que você falasse quais são os casos que você tem atendido de forma geral ou que você tem percebido com maior frequência. Qual o caso que é mais recorrente, assim, seja no atendimento psicológico, seja no atendimento social, que você tem acompanhado aí de forma geral? Claro que o carro-chefe é sempre a fome, matou a fome e tal, mas, né, de forma geral, o que você tem mais sentido na região? Tristeza, depressão, né? Ansiedade, mas a tristeza está muito presente nos olhos das pessoas, né? Porque assim, elas perderam um pouco a esperança, né? Elas perderam aquela força vital, né? Parece que eles estão andando, como o Freud disse, com um impulso de morte. Freud define muito bem impulso de morte e impulso de vida. Parece que as pessoas estão impulsionadas pela morte, estão sem motivação, estão sem esperança, né? Você fala, elas olham assim. Ontem mesmo eu escutei de uma pessoa que está me ajudando. Aí ela, no final, não, a gente está ajudando, o Valfran está aqui, não sei o que, aquela coisa todinha. Aí ela vira para mim e fala assim, mas eu posso falar uma coisa para ti? Só eu e você agora aqui? Eu falei, pode. Eu não acredito nisso. Eu falei, não faz isso comigo. Não faz isso comigo, não. Então é isso que eu estou falando. As pessoas estão tristes, elas estão desesperançadas. Elas andam contigo, né? Elas topam a ideia, elas compram a ideia, mas elas
Às vezes até fazem, mas fazem, no fundo não... Mas elas ficam naquela, pô, será que vai ser o mesmo, né? Será que isso vai surtir efeito? Vai fazer a diferença na minha vida? Eu sinto isso. É tristeza. E é triste. Não, imagino. Enfim. Mas vamos lá. Wolfram, nos dias de hoje, qual tem sido a sua atuação junto à igreja de forma geral? Eu sei que você faz os atendimentos psicológicos, né? Mas de forma geral, qual a sua atuação nesse meio ainda? Eu tenho tentado fazer com que os líderes, as lideranças da igreja, possam realmente sair da igreja, né? Possam estar mais presentes na sociedade como pessoas de bem, sabe? Eu sei que é difícil dizer, só porque é católico, o cara vai chegar na política e vai ser uma pessoa honesta. Eu sei que não vai ser, mas deveria ser. Eu espero de qualquer pessoa na sociedade que traia, que roube, que seja mau caráter. Mas eu não posso dizer e aceitar que um membro que faz parte da minha igreja, comigo, seja mau caráter, que possa me trair. Eu não posso aceitar isso. Eu acredito que quem está na igreja seja uma pessoa que realmente está procurando o bem, está procurando a conversão diária, está procurando fazer a diferença na sociedade, né? Não pegar o dinheiro que não é dela, não trapaceando, sabe? E é isso que a gente realmente tem trabalhado muito, meio que na manhinha e tal. Sim. Mas a gente tem apostado muito nisso, né? Eu tenho conversado com alguns diáconos permanentes que representam também esse lado social da igreja, para que eles possam realmente assumir um pouco mais esse protagonismo, né, de dentro da sociedade dar uma resposta positiva, né? E eu acredito nisso. Eu acredito que nós temos uma juventude aí brilhante que dá para, né, vir e fazer a diferença. Mas é claro que eles não podem ficar sozinhos. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Às vezes a gente até tem pessoas aí na sociedade, mas se sentem sozinhos. E aí eles ficam intimidados por quem? Por quem está fazendo mal. E aí vai fazer o mal. Porque o outro acabou não dando um respaldo, não dando a mão, né? E aí ele se sente sozinho, ele começa a imitar os outros. Temas delicados e polêmicos, como sempre. Mas vamos lá. Eu queria falar que a gente entrasse agora num tema, né, que a gente já vem tratando de forma bem superficial, que é o comportamento humano, né? Eu gosto de conversar muito com você sobre isso, porque a gente discute muito sobre a dinâmica da sociedade, as mudanças de forma geral, enfim. Mas eu vi um vídeo, enfim, algo que me chamou muita atenção. Eu contrato você pelo seu currículo e eu te dispenso pelas tuas atitudes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que acho que isso é o que a gente vive hoje, o dia a dia, né? Infelizmente é o que a gente tem hoje, né, no dia a dia. Pessoas de repente capacitadas, mas que as atitudes não condizem aí com o currículo, às vezes com a história. Mas vamos lá, queria te ouvir. O mundo está adoecido, é fato. Todo mundo esperava, depois da pandemia, que as pessoas fossem mais solícitas, melhorasse mais o comportamento, né? Tivesse um comportamento afetivo mais humano. Mas nada disso ia acontecer. O contrário, as pessoas ficaram mais medrosas, as pessoas ficaram mais competitivas, as pessoas ficaram mais egoístas, tá? E eu acredito que o pior desses é o medo, né? O medo, ele faz com que a gente desculpa a palavra, bestialize. O que seria o contrário? O medo deveria levar a gente a uma atitude positiva, para que a gente correr, buscar, e não morrer, né? Seria para a vida. Sim. Né? Tá. Mas, infelizmente, há pessoas que têm medo que o medo acabe.
porque o medo também é uma grande prova disso que você acabou de falar. Por quê? Porque eu contrato fulano, mas eu tenho medo que ele mostre quem ele é. Mas o currículo dele é maravilhoso, no papel. Só que, a atitude dele no comportamento do dia a dia é diferente. Fabiano, todo mundo vai ser assim. É difícil você encontrar alguém que no papel é uma coisa e na vida real é outra. E mesmo porque o mundo está gostando de ser enganado, porque está aí, ó. Hoje, como nós vivemos? Pelas redes sociais. As pessoas mostram o que não são. E as pessoas acreditam que elas são. Eu estava vendo, né, escutei na rádio até ontem, acho que foi ontem, tava de carro com a minha esposa e tal, e a gente estava escutando justamente isso aí. Cara, tem muita gente que não consegue ser o que ela é, né? Ela é infeliz, ela tá triste e tal, não sei o quê, mas aí você vai olhar lá no mundo que ela apresenta, que é o mundo das redes sociais, o mundo é azul, é foto na praia, tá tudo certo, as contas estão em dia. Cara, mentira. A conta tá atrasada, né? Não fala, né? Em casa não tá bem, na rua não tá bem, no trabalho, cara, nada vai bem e aí? Então, né? É isso, essa é a sociedade que nós, infelizmente, temos para mostrar, né? E todo mundo tem resposta para tudo. Todo mundo mete o bedelho na vida de todo mundo quer ser o senhor da situação, né? Quer ter uma imagem crítica mentirosa. Tantas vezes me perguntam assim, pô, Valfran, o que você acha disso? Eu respondo classicamente, nada. Não, como você pode não achar nada? Você é psicólogo, você não sei o quê. Tá, mas por que eu tenho que achar? É bem isso. Esses dias eu estava, né, em casa conversando com a minha esposa e tal, eu não sei o que foi que ela falou, eu virei para ela e falei, mas você tem que realmente participar disso? Né? Você tem que cuidar disso? Não precisa, você não precisa cuidar, não é assunto seu. Cuida da sua vida, faz o seu. Você está cuidando da sua vida? Tá. Você está vivendo a sua vida? Tá. Cara, já tá ótimo, porque, bicho, o que nós temos mais aí é nego vivendo a vida do outro, né? Resolvendo a vida do outro e a vida do cara tá, né? Então, assim, vive a tua, resolve o teu, faz o teu, que, cara, já é muito. Se você conseguir fazer isso, já é muito. Você assistiu Ó Paió? Assisti um pedaço. Tá. Lázaro Ramos tem um personagem muito interessante, que ele cita algumas coisas, e aí o outro personagem fala que assim, nossa, que lindo esse pensamento é teu. Não, é de fulano. Eu acabei de falar que o medo, tem gente que tem medo que o medo acabe. Sim. Tá? Isso não é um pensamento meu, é de Miyakoto, né, que é um moçambicano, um escritor moçambicano e pensador, tá? Só para eu ser honesto com o pensamento, mas que eu concordo com esse pensamento. E é um pouquinho da ideia da época das cavernas, né? Na época das cavernas você tinha duas opções. Com medo você corria para a caverna, ou com medo você partia para cima do problema. Quando você partia para cima do problema, você tentava sobreviver, né? Que é o que se espera, né, de forma geral da sociedade. Não ficar dentro da caverna, porque dentro da caverna você não tem pra onde correr. Então, eu sigo... E vai morrer de fome. E vai morrer de fome, né? Eu sigo, né, um influenciador aí, o Pablo Marçal, que saiu até candidato a presidente, e ele, um dos programas dele, um dos cursos que ele faz, ele fala muito isso. Vá cuidar da sua vida. E aí ele dá um passo a passo, tá, um treinamento, enfim. E é mais ou menos isso. Acho que o que está faltando pra gente é cuidar da nossa vida, né? Acho que basicamente é isso que a gente tem visto. Eu resolvo o teu problema, mas não resolvo o meu. O teu é mais fácil. Pô, e o teu, não é? Resolve o teu. Enfim, vamos lá. Vamos continuando ainda nesse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho da participação, né, social de forma geral. Né? A gente já teve algumas oportunidades de participar de movimentos, né, na época da juventude, né, do movimento da juventude, dentro da igreja, fora da igreja também, enfim. Qual é a importância das pessoas poderem participar de uma audiência, de um conselho, né, dessa participação efetiva onde as pessoas têm voz? O que você acha dessas, né, possibilidades, dessas oportunidades que
o poder público dá para ouvir as pessoas que estão na ponta, né? E às vezes não é muito aproveitado, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário. Eu acho fantástico, porque assim, é a única possibilidade da gente mudar para melhor, com participação. Estando em casa, você não vai mudar nada. Estando em casa, você vai ser vítima, você vai ser atingido. Indo para a rua, você vai escutar os outros, vai ter contato real. Olha aí, a gente já falando do contato real. Vai mudar de comportamento, vai mudar comportamento e vai realmente crescer. Quando a gente cresce em grupo, é muito interessante, porque a gente ganha jogo. Eu estava escutando há pouco tempo o Nicoleles, o nosso cientista aí nordestino, e ele falava assim, que é muito interessante essa ideia de conjunto, que está em Jung. Por quê? Por causa do inconsciente coletivo, tá? Quando a gente, em grupo, escuta a voz, e aí me remete ao bom pastor que fala com as ovelhas, e as ovelhas escutam a voz dele e a reconhecem. Quando, numa condição coletiva, você escuta uma voz de comando que ela é agradável aos teus ouvidos, o grupo todo vai para frente. O grupo vai para vencer. Mas, Fabiano, isso é inconsciente. Eu não estou falando de técnicas, eu estou falando de algo que já está aqui, porque nós somos coletivos. Quando você fala das cavernas, nós aprendemos na caverna que é em coletividade que a gente vai vencer o mamute. Sim. É em coletividade que a gente consegue sair da caverna. Saindo sozinho eu vou morrer. Agora em grupo, não, o mamute vai se dar mal. Sim. Entendeu? Então é muito interessante esse coletivo, é muito importante a gente participar, porque significa que a gente está avançando. E aí a gente também está fazendo o exercício democrático, né, da Roma antiga, em que na praça, democraticamente, as coisas aconteciam, né? A gente fazia a eleição das coisas boas ou não tão boas para a sociedade. Mas geralmente, como o ideal democrático grego era sempre buscar o bem, o belo, não o pior. Então, eu acredito que essa participação nos dá direito ao belo e ao bom. E é interessante porque cada vez mais nós vemos oportunidades mais claras de participar das soluções, de participar das discussões, mas infelizmente não é bem aproveitado. Vou dar alguns exemplos aqui da cidade de Santos. A gente tem aí diversos conselhos, né? Conselho racial, conselho religioso. Nós temos conselho para saber da merenda escolar. Nós temos um conselho que discute sobre a merenda escolar. Então, assim, é um segmento, é uma oportunidade de participação e, mesmo assim, as pessoas não entendem da importância que é você participar. Mas eu não quero saber o que a criança está comendo. Não, você tem que saber, cara. Você tem que, principalmente se seu filho, né, tá na escola, você tem que saber o que a escola está dando. Se tem merenda, se não tem merenda, seja ela municipal, seja ela particular, seja ela estadual, o que for. Mas se você tem um filho na escola, pelo menos você tem que participar de algum desses conselhos que envolvem esse cenário. Temos o Conselho de Educação, temos o Conselho da Criança, enfim. Uma vez por mês eu tenho participado, né, das reuniões aqui do Conselho e do Social. E eu vejo que tem reuniões que tem, né, sei lá, 40, 50, 60 pessoas, tem reunião que tem 10. E aí você fala, não, opa, tem alguma coisa errada. Ou as pessoas ainda não entenderam a sua posição ali, de repente, não, eu não quero participar dessa discussão, eu vou participar de outra, tal. Ou realmente não tem tido o interesse, e aí isso é pior, né? Porque assim, eu não vou participar da escola porque eu não tenho filho na escola, eu não vou participar do social porque eu não vou. E aí, você vai fazer o quê? Ficar na sua casa? o bonde vai passar, a sociedade tem tanta coisa para você fazer, você não vai participar em nada, cara. Você não tem condição de contribuir em nada para a evolução. Não é possível, cara. Não é possível. Mesmo quando a gente não tem com o que contribuir, a gente estando em grupo, a gente aceita o que o outro diz, né? Ainda mais se for relevante, né? Infelizmente, Fabiano, as pessoas vivem egoisticamente. Por quê? Porque elas
não estão interessadas no que você pensa e muito menos no que está acontecendo. Só que elas deixam de entender que se a atitude não for tomada, se não for pensado em grupo, mesmo que ali ela não esteja atingida naquele momento, mais tarde ela será atingida. Sim. Então, a sociedade, ela melhora quando a gente se interessa e quando a gente tem essa consciência de que eu serei atingido uma hora, né? Que é justamente um pouco da reflexão de Dostoiévski, né? Entraram em minha casa e roubaram a flor do meu jardim. Eu não falei nada. No outro dia, entraram em casa e mataram o meu cachorro. Eu não falei nada. No outro dia, quebraram minha vidraça. Eu não falei nada. No outro dia, arrancaram minha voz. Não posso falar mais nada. Isso reflete justamente a ideia de conjunto. Por que que a gente não fala? Por que que a gente não participa? Vai esperar tirar a tua voz? Vai esperar chegar em você? Você vendo? Não, e mesmo que a participação seja para reclamar. Porque se você está levando algo que, né, que tá te incomodando, cara, vai fazer alguém se movimentar para resolver. Né? É a ideia de você reclamar do síndico sem ir na reunião. Uhum. Ah, não, mas eu não vou lá, não vou na reunião, não vou participar, tal. O síndico é ladrão. Você foi na reunião? Não. Sabe quem é o síndico? Não. Você já viu? Não. Cara, você não participou em nada e você está falando mal do cara. Mas você... falam, né? Falam que ele é ladrão e eu aceitei. Basicamente, cara, umas coisas que a gente tem visto que... Sim, não tem muito o que a gente fazer. O que a gente tem que fazer é justamente isso, trazer, discutir e fazer as pessoas, né, entenderem, ter essa consciência de que assim, tem que participar. Cara. Não adianta você ficar em casa. Ter fé e insistir, como fala São Paulo em Colossenses. Bacana. Ô, Fran, eu queria que você sofreu muito isso, eu sei particularmente, mas eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente tem que falar, né? Tem coisa que a gente tem que falar. Estamos no século XXI, nós passamos por uma pandemia, né? A gente tem aumentado, teoricamente, os índices de conhecimento, os índices de educação, não como gostaria, nem como precisa, mas, enfim, as coisas teoricamente estão evoluindo. Mas nós ainda temos aí, num estádio de futebol, né, a banana, numa feira livre, o cabelo da alface crespa. Eu acho que eu costumo dizer que é meio falta de informação, na verdade, né? Porque aí da informação vem a educação, vem como você vai aceitar isso, de como você vai falar isso, mas como você vê isso em pleno século XXI aí, que o VLT passando na rua, né? A gente falava do trem-bala, aí daqui a pouco tem o trem-bala, mas pô, nós saímos da época da Maria Fumaça, estamos na época do VLT, estamos na época do carro elétrico e ainda passamos as situações na época dos escravos que, né, esperavam na igreja para comer a planta do Ora Pro Nobis, que eu contei isso aí pro André Renato e André Leandro, e ele ele falou, pô, eu não sabia dessa história. Eu falei, cara, tem muita coisa que a gente não sabe, mas essa história é muito bacana. E aí ele foi até saber o nome depois dessa história da Pronobis aí, enfim. Daqui a talvez 10 anos nós teremos também o carro voador, né? Sim. O desenho dos Jetsons, né? Mas, Fabiano, é claro que não tem como não sofrer você sendo negro na sociedade brasileira, né? Não é que eu me dei conta depois, a gente sempre viveu isso, né? É claro que a gente dá de ombros, passa ao largo para poder sobreviver, mas é claro que também, pelo fato de ter sido padre, também amenizou muito a situação, mas não melhorou, porque muitas vezes também eu tive que responder a 2 questionamentos e fruto de pesquisa universitária, como que eu me comportava como um sacerdote negro, né? Só para você ter, então, ainda é uma peça que causa espanto, né? É ruim a gente ainda conviver com isso. É ruim ver insistidamente
o Vinícius Júnior brigando e ainda sendo criticado por alguns brasileiros, até por brasileiros negros. Sim. Né? Porque acha que é muito mimimi, acha que ele provoca. Não, eu acho que as pessoas não entendem o que é a palavra respeito. Né? E assim, só sabe quem passa. Não é que eu ouvi falar. É claro que vai ter um ou outro que é privilegiado, nasce com dinheiro e tudo. Agora, nós estamos aí numa situação em que as favelas estão sendo, como é que eu posso dizer? Em que a polícia está andando frequentemente, né? Mas como é andar frequentemente? Eu te falo que eu escutei na própria faculdade. Não, quando a gente chega na favela, a gente esculacha mesmo. Poxa, essa é a linguagem? É assim que a gente deve pensar? Porque na favela só tem bandido? Não, só tem pobre. E muitos miseráveis até. Mas são pessoas que precisam ser respeitadas. E a maioria é de pele escura. Mas, por ser desse jeito, é mais desrespeitado ainda. E eu não estou exagerando, é real. É só ir lá. Né? E eu escutei, eu não estou falando que alguém falou, não. Que o terceiro falou, não. A pessoa falou para mim. Amigos meus, policiais, brancos, disseram, Valfran, eu só não quero que você esteja na favela quando eu chegar, porque vai ser difícil te reconhecer como autoridade ou como amigo. A gente passa direto. Então, é duro escutar isso. Mas eu escutei várias vezes. Quantas vezes em algum serviço, o Luiz Cabeça, que Deus o tenha, quantas vezes a gente foi revistado? Porque somos negros. Sim. E com imposição bem dura, tal, aí, não, mas o que você faz? Não, seu pai, por que não falou antes? Não tive tempo de perguntar. Não dá tempo, né? Não dá tempo. E é muito interessante não dar tempo. Aí você fica nervoso. Aí eu fico imaginando, se você está numa situação... Porque é incomum qualquer um ficar nervoso, mesmo não devendo. É incomum você ter uma arma na cabeça. É horrível essa sensação. Você vai tremer, você vai suar. Aí o cidadão vai falar assim, por que você está tremendo? Por que você está suando? Está devendo? Não, eu estou com medo. Não, porque não é algo do meu costume ter uma arma, né? Eu estou com medo, né? E é interessante. A gente, já que você falou do André Leandro aqui, a gente vai refletindo muitas vezes sobre isso, né? Sim. Que também uma pessoa que venceu, né? Mas também com duras penas, né? Provando que é gente, provando que merece ser feliz, merece brilhar, como Caetano canta. E é interessante. Infelizmente, a gente precisa crescer muito. Mas assim, o Caprio, é bem verdade que a gente se depara ainda com algumas palavras que ainda é difícil não dizer. Por exemplo, denegrir. É difícil não falar isso. A gente tem... Alface crespa, eu vou falar o que agora? É difícil você pensar na hora e mudar. É claro que isso demora. Sim. Né? Você vai fazendo uma substituição, né, de palavras, mas é difícil. Né? Então, aí a gente vê o quanto que é institucional, né? O quanto que é complicado, mas a gente precisa insistir, precisa falar, precisa estar nos lugares. Não, precisa falar. E eu falo, eu gosto de sempre levantar com todo mundo que eu trago aqui, eu sempre, né, trago esse tema da discriminação, porque eu acho que a gente precisa falar. E é de todo lado. Pô, eu já toquei em escola de samba, né, em bateria. Eu sei que tem também o preconceito do outro lado. Pô, o branco que toca. Né? Então, assim, eu acho que por isso que eu falo que o primeiro ponto é a informação. E depois é como você absorve. Se você tocar aquilo numa boa e superar, cara, é bom para você que você não guarda isso. Mas você tem que trazer isso para que as pessoas entendam. Pô, eu tenho uma filha que é negra e quantas vezes eu tive que ir na escola para falar para a professora, professora, qual o problema da minha filha ter o cabelo grande? Ou de fazer alguma coisa? Não entendi. Eu chegava, eu falava, não entendi. Eu queria que você me explicasse qual é o problema. Nós estamos numa escola particular. Qual é o problema da minha filha vir com o cabelo solto? Não entendi. Só me explica. Não, pai, é que... Não consegue explicar. Explica. E quantas vezes, né? De brincar e falar, não, filha da... Eu tenho duas filhas, né?
uma branca e uma preta. E aí, com as duas no colo, às vezes, ou com uma no colo e uma na mão, essa aqui é sua filha, né? Não, as duas são minhas filhas. Porque a outra não pode ser? Não entendo. Aí o que acontece? Quando você vê uma pessoa branca falando sobre isso, a coisa, né, muda de proporção, enfim, o diálogo muda, tudo muda, né? Mas eu acho que eu passei algumas coisas, eu vi algumas coisas. Então, acho que por isso que eu me sinto meio que na obrigação de falar. Porque, assim, cara, bateu em você, né? Assim, chegou em você. Não adianta você falar que, não acontece na minha casa. Não, acontece no seu jardim. Hoje eu rio um pouco mais de algumas situações. Por exemplo, a primeira vez que eu estava numa calçada e vinha uma mulher e ela mudou de calçada porque eu vinha, impactou muito. Agora eu não sofro tanto, eu dou risada. Vai, pro outro lado mesmo, não tem problema. Mas assim, é ruim isso, porque ficou estigmatizado que todo negro é ladrão, todo negro é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então é muito interessante pensar que a gente deve pensar nisso. Não deve deixar de lado, não. Não deve arredar a mão. Né? Deve enfrentar. Eu não gosto muito dessa palavra enfrentamento, mas a gente precisa enfrentar em algumas situações. É que quando a gente diz enfrentar, não é necessariamente brigar ou alguma agressão, ou discutir, mas é falar, tratar, é mostrar, né? Enfim. Eu já tive, infelizmente, muitas experiências, porque assim, eu vivia, né? Eu fui criado, né, no Marapé, enfim, a gente tinha lá o baile funk, a gente tinha a molecada do hip hop, né? E a molecada assim andava, aí negão, tal, não sei o quê. E, cara, quantas e quantas vezes eu fui abordado, né, por policiais, ou fui, sofri preconceito por estar andando, você tá andando com esse pessoal aí fedido, cara, tá andando com esse pessoal aí mal arrumado. Eu tava com a mesma roupa que eles, a gente comprava na mesma loja, cara. Mas é diferente neles. Porque, cara, o meu desenho é vermelho e o dele é amarelo, mas é a mesma marca, cara, tudo igual. Às vezes a gente tinha, né... Você tem que ver que o amarelo reflete no preto, né, irmão? E há tempos atrás era comum as turmas andarem todos com a mesma camiseta. Sim. Essa camiseta é igual. Mesma camiseta, mesmo boné, mesmo e aí você tênis. fala, pô, mas calma aí, o meu é verde, o dele é verde, eu não entendi por que. E estudar na mesma escola. E aí você fala, não, mas tá andando com esse pessoal aí, com essa roupa aí e tal, mas a roupa é igual, não entendi. Aí você faz aquela pergunta, tipo, não entendi, você tá falando comigo? É isso mesmo. Né? Enfim, é um Brasil que a gente ainda precisa, né, ser estudado. A gente precisa aceitar que aqui é Brasil, né? A gente precisa aceitar que o Brasil é miscigenado. A gente precisa aceitar que o Brasil... antes de tudo tinha os índios aqui, depois chegaram os europeus e depois os negros. E aqui ficaram. São 3 etnias bem distintas aqui, né? E aí é preciso entender que o Brasil é isso. O Brasil não é de um ou de outro, né? O Brasil é de quem mora aqui, né? E tem essa palheta de cores, né? Infelizmente a gente ainda tem, né, passar por isso. Mas vamos lá, vamos mudar um pouquinho o nosso tema. Bom, Fran, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a expectativa para esse ano, para esse momento, para esse momento oportuno de escolha, né, para esse trabalho que, né, a gente espera que se concretize, enfim, dessa eleição. Qual é qual a sua expectativa, na verdade, desse momento, né, o que você acredita que pode ser feito? O que você enxerga com essa oportunidade? Eu acredito que a maior oportunidade, o Caprio, é entender que é uma escolha facultativa. Não é isso? Ela é democrática, puramente democrática. É a oportunidade de a gente mostrar que a gente tem consciência, que a gente quer mudança, que a gente sabe quem a gente quer, que a gente saiba em quem a gente está colocando lá. Isso é importante. Eu acho que o maior crescimento é esse. Sair de casa não porque eu sou obrigado ou porque me pagaram, mas porque eu vou, porque eu quero mudança, eu sei quem eu vou
colocar lá, né? Eu acredito, vai fazer bem para as crianças e adolescentes do meu país, do meu município, do meu bairro, da minha quebrada, né? E que eles merecem sim serem respeitados nos seus direitos, né? Eu acredito, não simplesmente ir comigo e daqui a pouco, olha, eu não acredito muito bem nisso. Não, eu acredito que pode mudar, eu acredito que tem vez, né? Só que assim, ao mesmo tempo que eu estou conversando com a pessoa, eu também vejo a mãe dar um tapa na criança na minha frente. Opa, como é que eu vou fazer? Eu vou chamar a atenção da mãe imediatamente? Como é que vai ser minha atitude? Eu preciso também aprender a lidar com isso. Porque isso é cotidianamente que acontece. Sim, é o dia a dia, né? Só que assim, é claro que o direito das crianças e adolescentes vieram justamente para quê? Para diminuir, né, ou inibir aqueles constantes cascudos, né, beliscões, chutes, tapão que a molecada levava em qualquer circunstância. Agressões desproporcionais. Então, não é a correção. Então, nós estamos falando de... a gente está falando de correção, a gente está falando de melhorias no comportamento humano, no respeito a um ser que é frágil, não consegue se defender sozinho, precisa do outro, precisa da família, precisa da sociedade, precisa da igreja, precisa conviver. Precisa de dignidade. Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho na parte técnica agora desse processo lá em São Vicente, né? Eu vou contar um pouquinho de Santos, para a gente aproveitar a oportunidade. Em Santos nós tivemos aí um processo longo, desde janeiro aí, entrega-se documentação, fizemos as provas, né? A prova escrita, depois nós tivemos uma prova teórica, né? Onde a gente tinha que fazer uma apresentação e responder um questionamento teórico. Tivemos um teste psicológico e estamos indo, né, para as urnas com 50 candidatos. O que eu entendo ser um processo que está ficando sério a nível nacional, porque em todas as cidades será obrigatória a eleição. Porque até pouco tempo atrás, até na última eleição, não era obrigatório as eleições. Então você podia fazer por indicação, por seletiva, por chamamento, enfim, você podia criar qualquer situação para que cumprisse aquelas vagas, né, que se fizessem fizessem uso ocupassem aquelas vagas. E hoje não, hoje, né, depois das mudanças das leis, trazendo seriedade, né, é obrigatório a nível nacional. Claro que cada município ainda tem alguns ajustes que precisam ser feitos. Em Santos nós tivemos teste psicológico, é a primeira cidade da região que deu esse passo. Eu queria que você falasse um pouquinho do processo de São Vicente. O processo de São Vicente, a única mudança a única diferença em relação a Santos é que lá não teve esse processo psicológico, não teve esse teste psicológico, mas houve a prova, né? Houve a questão também anterior da entrega de documentação, para que realmente legitimasse o candidato que iria à prova. A prova aconteceu com mais de 100 candidatos, né? Hoje nós temos aí praticamente na disputa 78 candidatos. Para 10 vagas nós só temos 2 conselhos em São Vicente, um na área continental e outro na área insular. Então, claro que o processo ele vai, de certa forma, ser bem mais arrojado pelo número de participantes. Sim. Né? E por algumas vantagens que alguns têm, né? Porque, claro que tem gente que tem muito mais vantagens do que outros, né? Sim, é natural. Aqui também, enfim. Agora, eu entendo estruturas, enfim. Eu entendo essa questão de ser obrigatório, porque que o conselho é permanente, né? Sim. Além de ser autônomo, ele é permanente. Então, ele vai estar aí. Então, é preciso realmente se ajustar para que a próxima, né, dê mais condição. A única coisa que eu não concordo que aconteceu realmente em São Vicente foi não exigir do candidato que ele tivesse um trabalho prévio com criança e adolescente. Não que isso daria uma vantagem para mim, não é isso. Mas eu acho essencial porque, assim, chegar sem esse conhecimento eu acho danoso. Cair do céu, né? Para aquele que será atendido.
Sim, né? claro. Não, Eu acho que isso é um pouco, no meu modo de ver, pode ser que eu esteja errado, porque eu acredito que passou por um conselho, passou por várias reflexões, mas eu acho que deixa a desejar. Eu acho que quem será penalizado com isso é a criança e o adolescente. E o que na sua visão, né? Em Santos nós temos três setores, né? Três regiões do Conselho Tutelar e que eu falo claramente que não atende, né? Nós teríamos hoje que ter pelo menos 5 para que se pudesse realmente atender Zona Noroeste, Zona Leste, área continental, morros, enfim, ter uma ampliação desse trabalho para que se realmente desse uma atenção efetiva. Como é que é isso em São Vicente? O que você enxerga nesse sentido? É suficiente apenas os 2 pontos, as 2 divisões hoje ou não? Não, não é suficiente. Não é suficiente porque a gente sabe que a ideia é a cada 100 mil habitantes um conselho. Sim. Então, existe sim a possibilidade lá em São Vicente da criação de um terceiro, né? Existe esse diálogo, eu escutei isso, né? Então, eu acredito que deve avançar, precisa avançar para o bem das crianças e adolescentes do lugar, né? Porque elas serão muito mais atendidas e também alcançadas. Porque se a gente tem 2 conselhos, com certeza a quantidade alcançada é muito menor. Alguém vai ficar do lado de fora, né? Não pela competição em si, ao aumentar cadeiras, não é por isso. Não, é o pelo atendimento serviço, é o atendimento. Até para que aqueles que estão ali, os 10 que estão ali, também possam respirar um pouco mais. Porque chegando os 5, dá um trabalho, dá uma qualidade ao trabalho. Não só a quantidade, dá uma qualidade. Ainda nessa temática, eu queria que você, né, como jurista também e como psicólogo, como você vê ser um voto não obrigatório? Né? O que você enxerga nesse sentido? Eu, particularmente, tenho a minha visão e eu entendo, por ser tão importante, é um absurdo ser voluntário, ser algo não obrigatório, mas você é o convidado, eu queria ouvir você. Então eu penso ao contrário, né? Mas assim, é claro que eu sempre penso que a pessoa tem que ter uma consciência livre, né? De que ela faz parte, porque talvez eu tenha um conceito equivocado pela minha formação em filosofia. Né? A minha formação em filosofia diz que o conceito de democrático é interessante, cada um vai, embora o grego antigo não seja uma referência pura para isso, porque assim, quem votava eram os cidadãos gregos, as mulheres e os escravos não votavam, então isso é complicado. Então eu diria assim, os escravos e as mulheres votando livremente, todos votando livremente. Então, eu acho que a liberdade te cria a consciência de que eu não sou obrigado, né? E também existe um perigo, né? Já que eu não sou obrigado, então eu pago para que o outro vá. Então, quem paga mais sai na frente. Esse é o perigo do voto não obrigatório. Sim. Mas é bem verdade que se o povo criar uma consciência, aí eu acredito nisso, que a gente possa estar empurrando para criar uma consciência maior, aí a gente vai ter uma liberdade, ninguém precisa ser obrigado a nada. Todo mundo tem consciência de que isso é bom e vai fazer bem a todos. É assim que eu penso, eu não consigo ver de outra forma. Bacana. Por esse caminho. Sim, sim. Pelo caminho antigo não dá. Temos algum projeto em andamento até o final do ano? O que você quer deixar aí de recado, aproveitando que nós estamos entrando aí na reta final do nosso bate-papo? O que nós temos aí? O que nós podemos esperar aí do Valfran até o final do ano? Tem algum projeto que você esteja trabalhando? Alguma coisa que você queira? Fabiano, o que eu tenho feito é incentivado algumas pessoas da comunidade que já tenham um projeto em andamento, e aí eu me deparo com pessoas com 10, 15 anos de projeto que, quando chega lá, não tem um registro, não tem um certificado, não está apto a receber verba parlamentar, não está apto a bater numa porta
de um empresário e pedir um apoio porque ele não tem como registrar isso. Então, o que eu tenho feito hoje é isso, trabalhado com pessoas para que elas possam realmente se estruturar. Legal. E buscar parceiros para isso. Inclusive, eu tive uma resposta bem interessante semana passada, que uma pessoa falou: poxa, Valfran, você me indicou pro grupo Gerando Falcões, que tem o projeto Favela 3D, e eles acabaram de dizer que me aceitaram. Olha que maravilha. E é isso. É o que eu tenho feito. Eu tenho incentivado, eu tenho levado pessoas a realmente crescer, né, nesse intuito de querer fazer a diferença na comunidade. Só que do jeito que elas estão, não vai dar em nada. Elas só alimentam o cenário político que tem aí, que vem tirar proveito. É o amadorismo. É o amadorismo. Olha, então, o Valfran, né? Faz aqui para mim que eu ajudo o teu projeto. Aí eu ajudo o fulano de tal na comunidade, movimento a comunidade todinha, trago lá 800, 900, 1000 votos pro cara. Ano que vem a mesma coisa. Eu tô dizendo gente que tem com 10, 15 anos fazendo isso. E as pessoas indo lá tirar proveito. Aí eu viro para a pessoa e falo assim: vamos parar com isso? Como assim? Eu falo: não, vamos crescer. Vamos crescer, vamos parar com isso. Vamos dizer não para isso. Pô, mas como? Eu posso? Pode. Vamos lá. Como é que tá a tua situação? Mostra aí. Assim, assim. Então vamos fazer isso, aquilo e tal. Pô, mas pronto. Isso é o que eu tô fazendo agora. Leva tempo. Mas ano que vem vai melhorar. Existe um projeto futuro. Eu conversei com 2 figuras hoje fantásticas, né? Que estão a fim de dar volume para isso. Legal, bacana. Ô Fran, queria, né, te agradecer pelo tempo, pelas palavras, pela aula, né, como sempre, pelo conhecimento que você passa. Se quiser deixar um recado, fique à vontade, aproveite, né, aproveite a oportunidade que, né, nós temos que saber usar os espaços e é isso que a gente está tentando fazer. Ocupar os espaços de forma inteligente. Ontem nós tivemos aí na liturgia a mensagem de Jesus Cristo que dizia que o trigo que não cai na terra e não morre não provoca vida, né? Não provoca pão, né? Não vira pão. E eu acho muito interessante. Às vezes a gente tem que deixar alguns vícios de lado, né, alguns egoísmos, algumas vaidades de lado, para realmente dar fruto. E é isso que eu tento fazer todos os dias, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E peço que as pessoas que tenham boa vontade e queiram crescer, queiram juntos, né, em grupo, fazer a diferença, possam realmente se juntar a gente, né? Não ter medo ou simplesmente nos qualificar de uma forma negativa ou não, né, mas possa realmente se juntar para que o reino de Deus aconteça aqui. A gente não precisa morrer para ver o reino de Deus, ele pode acontecer aqui com a nossa atitude. Então, é a mensagem que eu deixo. O reino de Deus está entre nós, mas precisamos de operários. Vem cá. Sempre, né? Tem a frase, não lembro exatamente, mas sempre precisa de operários. A messa é grande. A messa é grande e sempre precisa de operários. Então, antes de finalizar, eu deixo aqui o recado, né? Uma opção em Santos, uma opção em São Vicente. Reflitam, participem, dia 1º de outubro, teremos a oportunidade. Então, fica aí o nosso recado. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus sempre. Valeu! Obrigado.